A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos neste momento ao nosso canal. É com muita alegria que nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para você e falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Nós hoje tivemos a triste notícia, hoje, 5/10/2023, tivemos a triste notícia dos ataques sofridos por Israel, né? Através do grupo Hamas, esse grupo terrorista tem atacado Israel de formas violentas. Eu estou aqui com um jornal aqui, a BBC News Brasil, estava vendo aqui as notícias e queria falar um pouquinho sobre esse assunto, comentar um pouquinho sobre esse assunto que me deixou triste, mas que vale a pena entender o porquê de tudo isso. E isso tem um contexto histórico e nós vamos trabalhar justamente no contexto bíblico dessa situação. Nós vamos trabalhar o contexto bíblico de tudo isso que está acontecendo, desse conflito, porque isso é só mais um conflito que Israel tem enfrentado ao longo da sua história. Esse conflito vem de décadas, né? É um conflito muito antigo e ele tem o seu início não ali, não nesse tempo presente que nós vivemos, não na era moderna que nós vivemos, mas isso é um contexto histórico e que nós vamos ver nesse instante. Mas vamos ver aqui a notícia aqui da BBC. A BBC relata da seguinte maneira, eu quero passar aqui para vocês, dando todos os créditos, né, à BBC News Brasil, sobre essa matéria. Ela diz assim na sua matéria: dezenas de homens armados do grupo palestino Hamas se infiltraram no sul de Israel, a partir da faixa de Gaza, num ataque surpresa realizado neste sábado, 7, na verdade é 7, né? Eu falei 5/10, mas é 7/10/2023. E aqui ele mostra alguns vídeos aqui com a situação dramática, né? Mostra também aqui na sua matéria o que declarou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele que declara que o país se encontra em guerra. E nós, como servos do Senhor, em primeiro momento eu quero dizer que nós temos que orar por Israel. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz de Israel. Devemos clamar a Deus pela paz de Israel. Mas por que será que há esse conflito sempre entre Israel e os palestinos? Porque há sempre esse conflito entre Israel e os muçulmanos? Porque há sempre esse conflito entre Israel e os árabes, né? Os árabes. Então, esse conflito, amados, ele é um conflito que não começou agora, como eu disse no início. Eu vou ler um texto aqui para vocês que mostra a origem disso aí. O texto é o livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 8, que nos diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que um menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Israel, com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Aqui há um contexto bíblico também, que não vai dar tempo eu ler todo aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas vale a pena você conhecer toda essa história, vale a pena muito você conhecer toda essa história, todo o contexto desse texto que eu acabei de ler. Eu aqui já pulei alguns anos para frente aqui,
e já vim logo direto num texto em que fala acerca do momento em que Sara resolve falar com seu marido: olha, pega esse menino, que no caso é Ismael, o seu filho, o filho de Abraão, o primogênito de Abraão, quero que você mande embora com essa escrava. Mas qual é a história de tudo isso aí? Nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão, não é verdade? Deus fez uma promessa a Abraão, que daria a ele um filho, ele um homem já velho, avançado em idade, numa idade bem avançada, que era impossível de ter filho, de pessoa ter filho, de poder ter filho. Então ele já tinha esquecido essa questão de ter um descendente. Ele não tinha, já tinha sido conformado. De repente Deus aparece para ele, faz a ele promessa, e a promessa era que através dele viria existir uma grande nação, que no caso hoje é a nação de Israel. Certo, só que os anos passaram e Abraão e Sara cada vez fica mais velho, e nada dessa criança chegar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O homem, ele é muito imediatista, e Deus tem o seu tempo, porque Deus faz milagre, então não tem nada impossível para o Senhor. Mas para o homem Abraão e a mulher Sara, para eles aquilo estava se tornando impossível, aquela promessa se cumprir. Então Sara, vendo aquela situação, vendo o desejo de Abraão ter um descendente, a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, o que ela faz? Ela resolve então ter uma conversa com seu esposo, uma conversa que mostra a falta de fé, uma conversa que mostra o imediatismo da mulher de Abraão por ter aceitado aquela conversa. Ela chega para ele e diz o seguinte: olha, eu não posso ter filho, já estou velha, então faz o seguinte, está aqui a minha escrava. Naquele tempo a escrava não tinha liberdade nem, né, para decidir com quem iria se deitar, ter relação, estava o seu corpo, a sua vida, como se fosse um objeto sob o domínio dos seus senhores, né? Uma coisa absurda. Mas infelizmente a Bíblia deixa claro que isso aconteceu mesmo com os patriarcas, e muitos deles tiveram escravos, né? Então isso é algo absurdo que eu não custo a entender isso aí de forma nenhuma, eu entendo, mas infelizmente era a cultura da época. E Abraão possuía escravo, sendo o pai da fé, ele possuía escravo. E essa aqui era exclusivamente de Sara. E Sara pega a sua escrava e dá para Abraão, para que ele se deitasse com ela, tivesse relação, e através dela ele pudesse ter um herdeiro. E esse filho iria ser criado por Sara, juntamente com sua mãe, a mãe do menino, que era Agar. Do jeito que ela planejou, aconteceu. Abraão se deita com a escrava, coisa muito terrível, né? Abraão se deita com a escrava, aquela escrava engravida, e Abraão tem um menino e a escrava, que chama Agar, tem um menino juntamente com Abraão, e Abraão põe o nome desse menino Ismael. Esse menino está crescendo normalmente, o menino já grande. Aí de repente o Senhor aparece e cumpre a sua promessa, que era através de Abraão e Sara, o casal, que teria um filho, e esse filho dele viria uma grande nação. Aconteceu como a promessa do Senhor havia dito, como o Senhor fez a promessa. A promessa se cumpriu cabalmente, como o Senhor havia dito a Abraão muitos anos atrás. E o que acontece? Sara tem esse filho, que ela esperou, ela achava que não teria, tem esse filho, e esse menino começa a crescer. E no momento que ele é desmamado, que ele é tirado, né, desmamado, Abraão resolve fazer um banquete, convida todos os seus amigos, vizinhos, parentes, tal. Vamos fazer um banquete. Criança, vocês sabem como é, né? Criança brinca, criança às vezes brinca uma com a outra, fala alguma coisa, alguma besteira, e o menino começa a caçoar do outro ali, de alguma forma, criar uma brincadeira que Sara não gostou. Sara, vendo aquela situação, ela se indigna e pede que Abraão expulse o seu filho. Olha que coisa terrível. Abraão se sente pesaroso. Imagine o coração de um pai ter que expulsar o filho. Ele aceitou aquela situação, mas quem provocou foi Sara, aquela situação. Ela provoca, e agora ela provoca de novo Abraão para abandonar o próprio filho. Então aqui está a origem dessa briga que existe em Israel. Porque vocês estão vendo, por exemplo, os palestinos, os árabes em si, eles são irmãos, são dois irmãos. Israel e os árabes são irmãos, são filhos do mesmo pai. Vêm da mesma, são descendentes de Abraão. E há uma disputa entre eles.
Há uma disputa por terra, porque eles querem ali aquela região, aquela pequena região, muito pequena, onde Israel, onde é o país de Israel. Eles se sentem que eles têm direito naquela região. É como uma família brigando por herança. Eles querem aquela terra, eles se sentem no direito, entendeu? De ter o que era do seu pai. E ali há esse conflito, que muitos chamam, tem um nome de guerra santa, e de santa não tem nada, né? Porque guerra nunca é santa. Então, o que acontece? Guerra é guerra. A gente tem que entender guerra como guerra, apesar de que, obviamente, que o Senhor pôs Israel para lutar muitas guerras, mas para combater os inimigos. Não é o objetivo de Deus fazer guerra. Então, é o mal, Israel está se defendendo. Realmente, Israel está no seu direito. Tá. Porque o Israel que existe ali é descendente de Abraão. A promessa foi dada a Abraão, aquele lugar ali foi prometido a Abraão, para que Abraão desse a sua descendência através de Isaque. Mas também Deus não deixou Ismael abandonado. Deus não deixou Ismael abandonado. Deus disse que através de Ismael também iria nascer uma grande nação. Deus fez promessa. E Ismael cresceu, aquele menino se desenvolveu, se transformou em 12 príncipes. E é os árabes que nós conhecemos hoje, os muçulmanos, né? Que nós conhecemos hoje, são grandes nações, muitas delas poderosas, muitas em conflito, guerras lá naquele Oriente Médio ali. Mas o foco de tudo isso aí, o início disso aí está em quê? Está na desobediência, na falta de fé, está em Sara tomar uma atitude errada. Sara toma uma atitude por falta de fé e a atitude dela foi errada. A atitude dela, que não crê na promessa de Deus. Qual foi a atitude dela? Não crê na promessa de Deus e pedir para que o seu esposo deitasse com a sua escrava para que ele pudesse ter o filho que ele tanto desejava. Ou seja, ela toma o lugar de Deus e resolve e decide resolver aquela situação. Você não está tendo filho, então peraí, eu não estou podendo ter filho, então vamos resolver isso aqui? Não tem gente que é assim? Vamos resolver isso aqui? Vamos agora cuidar dessa situação. A situação agora está comigo, eu vou resolver. Sabe como você vai fazer? Deita com a escrava e tem um filho, com a serva e tem um filho. Olha que coisa. Deus nunca ordenou isso. Deus nunca aprovaria um negócio desse. E aí é a origem do conflito. E hoje nós estamos vendo ali morte. Eu estou aqui com o computador aberto diante da matéria aqui da BBC News, né? Estou vendo aqui algumas fotos, algumas imagens que eu vou deixar até aqui no vídeo para vocês verem. Muito terrível o que está acontecendo e o que vem acontecendo ao longo da história. Ao longo da história, isso vem acontecendo, esses conflitos, né? Israel vem enfrentando conflitos o tempo todo com os palestinos, com o Hamas mesmo, que na verdade o Hamas é um grupo terrorista, né? Que ele comanda ali a faixa de Gaza, né? Aquela região ali. A faixa de Gaza é governada pelo Hamas, é um pequeno espaço, mas que tem uma quantidade de gente. O sofrimento ali é muito grande. Israel mantém um cerco ali naquela região também para ver se não passa arma para aquela região. Então, quando nós estudamos ali a região ali, é tipo uma panela de pressão que está fervendo a ponto de explodir. Então, de repente, se explode nessa guerra, 200 pessoas, até então, o que nós estamos sabendo aqui, já 200 pessoas foram mortas com esses ataques, né? Israel também revidou, está revidando. O primeiro-ministro de Israel declara que o país está em guerra e que o Hamas com certeza irá pagar de uma forma violenta isso aí, e é complicado, nós precisamos orar. Mas se não tivesse havido essa desobediência, se não tivesse havido a desobediência de Sara e Abraão no início, nada disso estaria acontecendo hoje. Nada disso estaria acontecendo. Mas isso aí tem origem, nós temos sempre que ter isso em mente. Isso tem origem na desobediência de Sara. Isso não é da agora. Isso não é agora. E não vai acabar assim também. Enquanto que Jesus Cristo não voltar, enquanto que não, isso aí vai até o final. Israel vai estar enfrentando isso aí até o final, porque são dois irmãos que estão brigando pela herança do pai.
São dois irmãos que estão brigando pela herança do pai. Nós somos cristãos, acreditamos na promessa de Deus e, claro, estamos orando por Israel, torcemos pela vitória de Israel o tempo todo, estamos torcendo pela vitória de Israel, sim. Pela vitória de Israel, em que sentido? Não que Israel ataque outro país que a gente vai achar que está correto, não que Israel saia matando, não é isso. Pela vitória no seu território, porque Israel aqui teve a sua soberania invadida. Israel teve a sua soberania invadida porque o grupo Hamas conseguiu de uma forma que ninguém sabe até então, né? Estamos vendo alguns vídeos na internet, algumas reportagens, não sabe como que aquele grupo conseguiu furar a fronteira, entrar em Israel e 5.000 mísseis foi lançado. Olha que coisa absurda contra Israel, e eles conseguiram entrar. Então Israel teve o seu território invadido, né? A sua soberania invadida. Algumas regiões ali em Israel, né? Acho que no sul de Israel, se não me engano aqui, no sul de Israel, eles, por alguns momentos, o Hamas circulou naquela cidadezinha ali tranquilamente, tranquilo, como se já tivesse dominado aquela região. Então, nós sempre estamos lutando em oração, sempre estamos lutando por Israel, mas não devemos deixar de orar também pelo ser humano que está do outro lado, porque no meio disso aí existe um povo, existe cidadão civil, do outro lado que eu estou falando, do Hamas, do outro lado na faixa de Gaza, né? No Hamas não, porque o Hamas é um grupo terrorista, eu estou me referindo à faixa de Gaza, não tá, tem muitas pessoas ali assentadas ali naquela região. Ali tem crianças, ali tem mulheres, pai de famílias, que estão ali sem saber o que fazer, fugir para um lado e para outro, sem direção. É muito difícil, então nós temos que orar por tudo isso aí. Só Deus que pode trazer a paz ao mundo, só Deus que pode trazer a paz, só Deus mesmo. E a gente tem que clamar ao Senhor, tem que esperar mesmo a vinda de Cristo, para que Cristo possa trazer a paz. E que haja paz em Israel, que haja paz também com os palestinos, que haja paz também com os árabes, porque eles são filhos de Abraão também, são irmãos, e Deus prometeu para eles uma terra, Deus prometeu para eles uma nação, Deus deu a eles 12 príncipes. Então, Deus deu assim, que eu estou querendo dizer é o seguinte: nasceu através de Ismael 12 príncipes, criou-se aquela agrupado de nações que nós temos ali no Oriente Médio, que hoje são os muçulmanos. E isso é importante que a gente ore por eles também, mas é importante que a gente ore pelo território de Israel, porque aquele território de Israel ali é um território santo, um território sagrado, um território que foi dado por Deus a Isaac, e é de Isaac, e pronto. E Deus não deixou desprovido Ismael. Então Ismael já foi provido por Deus, Ismael não foi abandonado, mas a promessa é dada a Isaac. A promessa é dada a Isaac. Nós temos sempre que orar para que essa promessa se cumpra a cada dia. E a promessa do território físico foi dada a Abraão para que desse a sua descendência, mas a sua descendência em que sentido? A descendência que ele tivesse através da sua esposa, daquela família, não um relacionamento extraconjugal. Então, entende aí a origem de tudo isso aí? Essa é a origem, e nós precisamos orar muito por Israel, há muita paz naquela região, orar muito mesmo, né? A guerra nunca é a solução, o conflito não é a solução, mas também eu não descarto que Israel tem que se defender, sim. Israel tem que defender o seu território, tem que defender, mas também tem que haver ali como que eu posso dizer para vocês, tem que haver ali uma oração para aquele civil que está ali na faixa de Gaza, sofrendo com tudo isso, com os ataques que com certeza Israel já está retalhando, na verdade. Israel já está retalhando desde cedo, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui já na parte da tarde. Aqui diz o seguinte: o Serviço Emergencial de Israel calcula que pelo menos 70 pessoas morreram após os ataques. O Ministério da Saúde do país estima que pelo menos 740 indivíduos estão feridos. Isso aqui, no caso, é um ataque. O contra-ataque israelense em Gaza deixou pelo menos 198 palestinos mortos e 1.000 feridos. Olha que coisa terrível. Então, isso aqui é muito terrível. Mas eu queria gravar esse vídeo justamente para falar a origem desse conflito. A origem desse conflito está muito distante. A origem desse conflito está no erro cometido por Abraão e Sara lá no início de tudo. Vamos orar para que Deus possa encontrar a melhor solução para Israel, para os palestinos, né, para o povo de Ismael, que está ali sofrendo, aqueles dois irmãos que brigam há tanto tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não for inscrito no canal,
Eu peço que você se inscreva, deixe seu comentário de tudo isso aí, né, que está acontecendo, deixe seu comentário. Que Deus abençoe sua vida e que haja paz em Israel.